Fala pessoal, Janderson Lima, psicólogo. Vou gravar uma sequência de vídeos falando sobre alguns textos do Winnicott e principalmente vou começar com esse livro, um livro muito legal. Eu gosto muito desse livro do Winnicott, lembrando que é um compilado de artigos do Winnicott, né? Então são textos muito legais. Esse texto é o Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador. Então você vai ver que tem uma série de textos e eu vou começar com um texto de 1956, Psicanálise e o Sentimento de Culpa. É um texto muito legal que começa a introduzir alguns dos conceitos mais essenciais da teoria winnicottiana. Então, se você tem interesse de estudar o Winnicott, eu vou fazer alguns comentários que vai facilitar essa leitura, vai fazer com que você tenha a capacidade de começar a ler a teoria winnicottiana e, quem sabe mesmo, aplicar na sua clínica. Enfim, é sempre importante estudar a teoria, mas isso voltado para um aspecto clínico, né, de você fazer essa aplicação. Bom, vamos lá. Então, Psicanálise, o Sentimento de Culpa, texto de 1956 do Winnicott. É interessante observar o ano, porque o autor ele evolui esse pensamento. Então o Winnicott vai pensar algumas coisas aqui em 1956, mas tem um outro texto dele, que é o texto na página 91, o desenvolvimento da capacidade para a consideração. Se você observar esse texto, ele já é um texto de 1962. E esse texto ele meio que vai ampliar um conceito assim muito legal, que é o conceito do ciclo benigno. Então, esse movimento que o autor faz em fazer uma ampliação daquilo que ele pensava é muito legal de se observar. Os textos de Winnicott, inicialmente, ele está repleto de referências a Freud, a Klein, tem até uma história, tem todo um contexto aí com Melanie Klein, mas o Winnicott ele vai trazer algumas discussões que são muito legais. Então ele vai trazer a ideia de que Freud, na sua clínica, que era uma clínica predominantemente de neuróticos, ele vai pensar essas relações tripessoais, né? Relação a três pessoas inteiras. Ele desce um pouquinho mais, regride um pouco mais e vai trazer Klein trazendo as relações bipessoais, relação entre duas pessoas, e o Winnicott vai trazer a ideia também da relação unipessoal, né? Do entendimento do ambiente interno, né? Dessa capacidade de ter um ambiente interno de se relacionar consigo mesmo. Então, são textos muito ricos e que trazem discussões assim, são discussões muito legais. Eu particularmente gosto muito desses textos. Eu acho que foi o primeiro texto que eu li do Winnicott que de fato eu comecei a estudar de uma forma mais sistematizada. Bom, então vamos lá. Sempre nos inícios dos textos você pode observar que existe uma referência a quem esse texto é endereçado. Então, o nosso aqui começa assim: nesta palestra não tentarei me aprofundar mais no que Edmund Burke, que escreveu 200 anos atrás, que a culpa se situa na intenção. Então ele pega uma frase aí de um conservador para trazer a ideia de que a culpa ela se situa na intenção. E isso é legal porque isso já vai trazer um pouco da psicanálise de Freud, né? Então, se você observar a psicanálise, embora os comportamentos eles sejam importantes, a psicanálise vai se ater às intenções. Então, a intenção desses sujeitos. Ele diz assim: o psicanalista aborda o tema da culpa como se esperaria de quem tem o hábito de pensar em termos de crescimento, em termos de evolução do indivíduo humano, do indivíduo como pessoa em relação ao ambiente, né? Aí já é interessante porque ele vai trazendo isso, né? Pensar em termos de crescimento, então você já dá uma ideia de desenvolvimento, que é uma ideia de Winnicott. Ele vai falar do indivíduo como pessoa,
Ou seja, então a gente já falou um pouco sobre isso, né? Clínica freudiana, clínica dos neuróticos, pessoas inteiras, o indivíduo como pessoa e em relação ao ambiente. Então o Winnicott ele vai dar muita ênfase ao ambiente, né? E bom, ele vai trazer a ideia de que se esse ambiente ele é propício, o sujeito ele consegue se desenvolver, mas à medida que ele não é propício, o sujeito ele fica ali travado e não consegue se desenvolver. Ele traz um aspecto cultural e até muito forte no seu tempo, que ele vai dizer o seguinte, que o sentimento de culpa é algo que era de alguma forma pensado, mas do ponto de vista do ensinamento religioso, né? Então, do sentimento do ensinamento religioso e também moral, né? Então, a ideia de que ele deveria se inculcar isso no sujeito e a partir disso, a partir da religião e a partir do ensinamento da religião como um todo, o sujeito ele teria capacidade de fazer e de desenvolver esse sentimento de culpa. Só que aí o Winnicott ele tem uma outra proposta, que ele traz a ideia de que aqui tentarei estudá-lo não como algo a ser inculcado, mas como um aspecto do desenvolvimento do indivíduo. Então, o Winnicott já vai trazendo uma ideia aí do que é a sua perspectiva e da maneira que ele vai pensar mesmo a sua clínica. Então ele traz influências culturais, por certo, são importantes, mas essas influências por si só podem ser estudadas com a superposição de inúmeros padrões pessoais, né? Ou seja, a cultura, o entendimento do indivíduo leva ao entendimento da cultura. Essa é a ideia de Winnicott, né? Existe um padrão pessoal e à medida em que nós entendemos essa intenção desse sujeito, a gente consegue correlacionar isso com a cultura. Ele diz assim: aqueles que sustentam o ponto de vista de que a moralidade precisa ser inculcada ensinam as crianças pequenas de acordo com essa ideia e renunciam ao prazer de observar a moralidade se desenvolver naturalmente em seus filhos, que estão se desenvolvendo em um bom ambiente, proporcionado de um modo pessoal e individual. Então ele vai trazer essa ideia novamente. Perceba que o texto está sempre falando sobre isso, está falando sobre desenvolvimento, sobre ambiente. Então o que o Winnicott está dizendo é que ele vai pensar aqui não do ponto de vista da religião, mas vai pensar do ponto de vista do desenvolvimento e de que esse desenvolvimento ele está condicionado a essa ambiência, a esse ambiente que é facilitador. Então, num ambiente facilitador, inevitavelmente esse sujeito, vamos colocar assim, né, de uma forma muito mais fácil ele desenvolver essa moralidade, né, do que num ambiente que não é facilitador nesse sentido. E aí isso vai de alguma forma, se você observar, está totalmente ligado com o título do livro, Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador. Então ele está falando justamente sobre isso na introdução desse texto inicial. É só para a gente fechar essa primeira, para não ficar muito longa, ele diz aqui: simplificarei minha tarefa dividindo o exame do problema em 3 partes. Né? Então ele vai lá, ele vai trabalhar esse texto especificamente em 3 partes distintas, mas que de alguma forma ela vai se complementando. Na primeira parte ele vai falar sobre o sentimento de culpa naquelas pessoas que desenvolveram e estabeleceram capacidade para experimentar, né? Então, sujeitos que de alguma forma experimentam mesmo e conseguiram desenvolver esse sentimento de culpa. No segundo ponto, ele vai falar sobre o sentimento de culpa e o seu ponto de origem no desenvolvimento emocional desse indivíduo. Essa parte é muito legal, porque ele vai trazer como que o sujeito desenvolve essa capacidade do sentimento de culpa. E por fim, ele vai falar o sentimento de culpa como um aspecto que se distingue por sua ausência em certas pessoas. Então são 3 pontos distintos que o Winnicott vai falar sobre os indivíduos que desenvolvem essa capacidade, a origem, como desenvolvem, e terceiro ponto, ele vai falar ele vai tematizar isso através da ausência do sentimento de culpa em algumas pessoas. Eu vou fazer vídeos de torno de 10 minutos, então essa é a parte introdutória desses nossos comentários.